tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos só pelo medo de não ser-lo. Sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar.
achavam diamante nas mãos de mendigos, só pelo medo de não sê-lo. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, só pelo medo de não sê-lo. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Eu
tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos só pelo medo de não sê-lo. Sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar.
achavam diamante nas mãos de mendigos, só pelo medo de não sê-lo. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, só pelo medo de não sê-lo. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Eu
tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos só pelo medo de não sê-lo. Sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar.
me achavam diamante nas mãos de mendigos, só pelo medo de não sê-lo. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, só pelo medo de não sê-lo. Sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Eu tive
que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos só pelo medo de não sê-lo. Sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar.
achavam diamante nas mãos de mendigos, só pelo medo de não sê-lo. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, só pelo medo de não sê-lo. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Eu
Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos só pelo medo de não sê-lo. Respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar.
me achavam diamante nas mãos de mendigos, só pelo medo de não sê-lo. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, só pelo medo de não sê-lo. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Eu tive
que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos só pelo medo de não sê-lo. Sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar.
me achavam diamante nas mãos de mendigos, só pelo medo de não sê-lo. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, só pelo medo de não sê-lo. Sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos, pelo medo de não sê-lo. Eu
tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi, tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos só pelo medo de não sê-lo. Sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo.